Um abraço do tamanho do Brasil. Eleições chegando, para variar mais uma opinião sobre política, mas eu prometo que eu vou ser o mais sucinto, o mais breve possível. Não estou aqui para discutir, não estou aqui para direcionar minha fala, não estou aqui para arrumar confusão com ninguém, simplesmente uma opinião mesmo. E dividir com vocês uma reflexão do porquê o Bolsonaro chegou aonde ele chegou. Bolsonaro, que até um pouco tempo atrás ele era motivo de chacota e hoje é uma realidade iminente aí, provavelmente aí com a tendência ele pode ser eleito presidente da República. E eu queria, assim, dividir com vocês a ideia do seguinte: quem foi que construiu o Bolsonaro? O Bolsonaro é o resultado do que, na verdade? Se a gente parar para pensar, todos os eleitores dele, todos, migraram de outros candidatos, migraram de outros partidos. Então esse já é o motivo pelo qual o cara merece respeito. Não faz discurso eleitoreiro, não faz promessa de campanha, só se coloca como patriota, como alguém temente a Deus e alguém que quer resgatar os valores da família. Essa é a bandeira que ele levanta. Não levanta bandeira ideológica de viés ideológico comunista, não levanta bandeira ideológica socialista, e talvez isso tenha elencado aí um número considerável aí de pessoas para que apoiem o Jair Bolsonaro. Por outro lado, ele é perseguido pela imprensa aberta, ele é perseguido por todos os partidos opositores, pelo sistema político, pelo mecanismo que a gente conhece já. Então, dentro de uma realidade onde ele é diferente no meio de todos os iguais, eu acho que sim, vale a pena votar no Jair Bolsonaro. E para saber se vai ser bom ou não, ele tem que chegar no poder, porque todos os outros já chegaram, todos os outros já, de alguma forma, já se mostraram. Agora, julgar o Jair Bolsonaro pelas falácias dele, pelas coisas que ele fala, eu acho que é um pouco de imprudência, porque quando você ouve uma notícia sobre ele, se você absorve aquela notícia de bate-pronto, você vai odiar o cara. Você vai odiar o cara e não tem outra conversa. Se você ouvir baseado na oposição dele, você vai odiar o cara. Agora, se você tiver o cuidado de fazer com ele e com qualquer outro candidato, tá? O certo, que é pesquisar em fontes neutras, aí você começa a perceber que, na verdade, o que existe é uma calúnia, o que existe é um plano para que ele não chegue no poder. E se ele incomoda tanto assim quem está no poder, é porque realmente existe alguma coisa de diferente nele. Então não precisa você ser gênio para você considerar isso, não precisa você ser o dono da razão para você bater no peito e falar eu estou certo e o resto do mundo está errado. Agora o que precisa é que a gente tenha um pouco de leveza e humildade para reconhecer que nós não somos os donos da razão. Só que nesse caso especificamente, o que garante para alguém que apoiar o Bolsonaro é burrice? Já que geralmente as pessoas que repudiam ele são os eleitores desses que já estiveram no poder. São eleitores do PT, são eleitores do PMDB, do PSDB. E aí, que moral que uma pessoa tem apoiando, continuando apoiando o que já se conhece, para falar de quem aposta numa coisa nova? Quando você se posiciona falando a verdade, a gente vive numa sociedade onde a verdade ela é almejada, todo mundo quer a verdade, mas poucos suportam ela. Então, quando você se coloca com a verdade, você paga um preço muito caro. Por quê? Porque a gente aprendeu a viver numa democracia que nos ensinou a ser sensíveis, a sermos pessoas que não aceitamos mais o tradicional, não aceitamos mais o discurso clássico. Então tudo hoje tem que agradar. O discurso do politicamente correto acabou com a nossa sociedade no sentido intelectual da coisa mesmo. Então assim, eu não estou aqui falando que ele é santo, eu não estou aqui falando que ele é o salvador da pátria, eu não sou bolsominion. Se eu ver o Bolsonaro na rua, eu não vou atrás pedir uma selfie, apertar a mão dele, nada disso. O que me move a votar nele, realmente, são a questão da família, dos valores, a questão de pensar numa escola
onde tenha qualidade, onde o aluno é tratado com dignidade e respeito no que diz respeito à questão moral da coisa mesmo, onde a gente tenha a possibilidade de a longo prazo melhorarmos a sociedade, porque se a gente for pensar o que aconteceu nesses últimos 15 anos aí, que melhora que teve na questão social do nosso país. A democracia, ela trouxe o quê? Ela trouxe uma espécie de demoniocracia, porque tudo hoje é abuso. Quando você toma liberdade com responsabilidade, é uma coisa. Agora, quando você toma a liberdade que você tem com libertinagem, com abuso, então o discurso de ordem, ele passa a ser visto como discurso de ódio. Então é isso que precisa acabar, na minha humilde opinião. Se eu estou numa bolha de conservadorismo ou não, eu prefiro ficar nessa bolha de conservadorismo, porque eu não corrompo os meus valores. Eu não sou movido à moda, eu não sou movido a nada. Agora, isso não quer dizer que eu não respeite. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu respeito muito, muito mesmo. Tenho amigos, gosto deles de coração, gays. Eu acho que não tem problema nenhum, é uma opção da pessoa, a pessoa ela tem que ser mesmo aquilo que ela acha que ela quer ser. Agora, eu não apoio os movimentos gaysistas, que já são movidos a viés ideológico, entendeu? E é isso que tem que acabar aqui. Se a pessoa quer ser, que ela seja. Agora, que eu não seja obrigado a bater palma para provar que eu respeito. É só isso. É só isso que acontece aqui. Isso é só um exemplo que eu tô dando, tá? Então ficar chamando o cara de machista, de racista, essas coisas, para o eleitor dele não funciona. Se você pensar bem o que acontece hoje, se a gente for parar para pensar, todos os eleitores do Bolsonaro, como migraram de outros candidatos, dificilmente vão deixar de votar nele, tá? Dificilmente vão deixar de votar nele para voltar a votar em quem votou, né? Agora, outras pessoas, conforme vão vendo, realmente existe uma informação sobre o que ele falou, só que você vai lá e vê que está totalmente distorcido o que estão falando dele, estão caluniando ele na verdade. E aí quanto mais batem nele com a calúnia, mais ele cresce. Então é isso que está acontecendo com ele, então é isso que a gente precisa parar para pensar. Ter o cuidado de não sermos movidos por um discurso de ódio mesmo, tá? Porque isso não existe. Então, se você tiver a sensibilidade de perceber que a ordem ainda se faz necessário, você vê que ele é o único que aponta para que isso realmente comece a acontecer de forma mais efetiva. Outra coisa também é a questão de ele não entender nada de economia, não entender disso, não entender daquilo. Se você pegar como exemplo uma escola onde o diretor, ele não precisa ser especialista de matemática, de português, de geografia, de história, mas ele comanda a escola, porque ele conta com a ajuda dos especialistas, os professores estão ali para fazer esse papel, para fazer a escola funcionar. Então, da mesma forma, a gente vai ter que eleger um diretor para essa escola chamada Brasil. E eu escolho Jair Bolsonaro, tá? E eu tenho certeza que os especialistas de cada área estarão lá para tentar fazer a escola funcionar, né? Então, por favor, não subestime a capacidade intelectual de um eleitor do Bolsonaro. Não faça isso, porque não é porque necessariamente a pessoa não pensa como você que a pessoa é burra. Isso seria um apartheid intelectual. Isso sim é intolerância. E vamos tentar ter a leveza mesmo de um respeitar o outro. Pô, não gosta do Bolsonaro? É simples, não vota nele. É simples. Não precisa ficar se manifestando contra quem apoia. Hoje até o eleitor do Bolsonaro, sabidamente que é eleitor do Bolsonaro, paga um preço. Ah, é louco, é burro, sabe? Mas, poxa vida, eu preciso saber, eu preciso deixar acontecer. E se não for bom, se não for a contento, eu ter a humildade de chegar aqui e falar, olha, realmente não vale nada, não presta. Mas para ter essa avaliação precisa acontecer, ele precisa chegar lá. Que seja feita a vontade de Deus e, de verdade mesmo, nem o Bolsonaro vai conseguir roubar a minha dignidade. Se amanhã ou depois ele chegar e ele roubar, eu não vou continuar apoiando o erro. Então, o recadinho está dado e espero que todos vocês aí tenham entendido. E vamos parar com essa divisão, vamos parar com essa coisa de se degladiar por causa de homem.
Na verdade, independente de quem chegar lá, a gente tem que acreditar que quem vai governar a nossa vida sempre vai ser Deus. Então fica assim, um abraço do tamanho do Brasil e que Deus nos abençoe por igual.